Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa terceira aula da Jornada do Investidor. E hoje a gente vai falar sobre qual a melhor forma de começar a investir. Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Rúbia Ertal, eu sou educadora financeira, também sou professora universitária, com formação na área de contabilidade, leciono disciplinas aí de contabilidade, custos, e eu tô me dedicando aí essas últimas semanas a trazer um pouco mais de conhecimento sobre investimentos aqui para as minhas redes sociais. Então tem um pessoal já me acompanhando lá pelo grupo, recebendo material dessa jornada, recebendo caderno de exercício, quem está participando está fazendo aí, construindo já o seu primeiro investimento. E o meu objetivo aqui é te ajudar, a ter uma vida melhor, onde você consiga realizar sonhos, e tudo que a gente quer, todo sonho que a gente quer depende de dinheiro, E uma das maneiras que a gente tem de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro, é investindo bem esse dinheiro, E é isso que eu quero te ensinar aí nessa jornada, tá? Então, quero pedir para você que está assistindo essa aula que você me ajude a divulgar esse conteúdo para mais gente. Então, fiz um desenho aqui do aviãozinho que a gente tem aqui embaixo, na parte inferior da tela. Compartilha essa aula com mais pessoas e faz esse conhecimento chegar para mais pessoas. Eu também vou fazer isso aqui, vou convidar algumas pessoas para estar participando aqui da aula, tá? E você também, compartilha aí, ajuda a divulgar, porque isso faz com que o conhecimento ele chegue até mais pessoas, E que a gente consiga levar esse conhecimento para mais pessoas, Bom, deixa eu acabar de enviar aqui. Beleza. Muito bem. Oi, Duda. Seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. Boa noite. Bom, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar por onde começar a investir. Então, a gente já está na terceira aula da nossa jornada, que começou na semana passada, na terça-feira. E na aula 1 nós falamos por que, quando e quanto a gente precisa investir. Então, eu apresentei aqui alguns motivos, Por que a gente precisa investir? Um dos motivos é para a gente não deixar que o nosso dinheiro perca o valor para a inflação, A gente sabe que o dinheiro ele perde poder aquisitivo. Então, assim, o investir é uma forma de proteger o nosso dinheiro. Então, a gente precisa buscar investimentos que tenham rendimento maior do que a inflação, para que a gente não perca dinheiro. Então, quando a gente não está investindo, a gente está perdendo dinheiro. Um outro motivo que nós falamos aqui na aula 1 foi que a gente precisa se preparar também para a nossa aposentadoria. A gente não quer chegar lá na frente daqui 20, 30 anos e que aconteça com a gente o que acontece às vezes com os nossos pais, nossos avós que ficam reclamando que não conseguiram se aposentar ou que conseguiram se aposentar, mas o valor não é suficiente para manter o nível de vida que eles gostariam. Então a gente não quer que isso aconteça com a gente, por isso a gente precisa investir o nosso dinheiro para fazer com que esse valor que a gente está lá aplicando todo mês ele cresça, ele multiplique e nos proporcione uma condição melhor de vida lá na nossa aposentadoria, nos nossos melhores anos. Um terceiro motivo que nós falamos foi que a gente precisa criar uma fonte de renda passiva. A gente não deve depender de uma única fonte de renda, Então, investir o nosso dinheiro proporciona que a gente tenha valores caindo na nossa conta a cada mês, Rendimentos de lucros das ações que a gente investe, dividendos, Até mesmo juros aí de um título de renda fixa, enfim. A gente precisa criar essa fonte de renda passiva. E um outro motivo que nós falamos também foi a questão dos sonhos, A gente precisa aprender a fazer esse dinheiro crescer mais rápido para que a gente consiga realizar os nossos sonhos. Afinal, a gente não está aqui só para trabalhar e para pagar conta. A gente quer também aproveitar, usufruir do nosso dinheiro. Mas como que a gente vai fazer isso se a gente guarda um dinheiro hoje e daqui 5 anos a gente não consegue mais fazer aquela viagem, comprar aquele bem que a gente gostaria de comprar com o mesmo valor, porque ele perde a todo instante para a inflação. Então, a gente precisa aprender a investir para conseguir realizar esses sonhos também e ter uma qualidade melhor de vida.
né? Nós falamos que o momento de começar a investir é o agora, né? Por isso que a gente está aqui aprendendo, estudando sobre investimentos, porque a gente quer dar esse passo a mais. E o quanto investir vai depender do orçamento de cada um. Então, é preciso olhar para esse orçamento. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e entender o quanto cabe no nosso orçamento para a gente estar investindo. Então, esse foi aí um resumo da primeira aula que a gente teve. Na segunda aula, que foi na última quarta, nós falamos de objetivos e falamos de perfil de investidor, né? Que a gente precisa ter clareza do porquê a gente vai investir. Então, qual é o seu porquê? Investir por investir não vai te motivar todo mês você separar aquele dinheiro para estar aplicando. A gente precisa ter um motivo, ter um porquê, ter uma razão, né? Um objetivo mensurável, um objetivo com valor, um objetivo com data definida. E a gente precisa também conhecer qual é o nosso perfil de investidor. A gente viu que existem 3 perfis: o conservador, o moderado e o arrojado. Qual que você é? Porque de acordo com o teu perfil, você vai estar escolhendo os teus investimentos. Então, o conservador é aquele que tem medo, né, de arriscar, é aquele que preza pela segurança. Então, que tipos de investimentos podem render mais do que uma poupança, mas também me darem segurança? Existe isso, né? O moderado é aquele que gosta de segurança, mas ele já está com um pezinho lá na renda variável. Ele quer começar a arriscar mais, ele quer ampliar a sua carteira de investimentos, então ele busca conhecimento, os sonhos dele ele já quer alcançar mais rápido, né? Então os sonhos dele já são aí para médio prazo. E a gente tem o arrojado. O arrojado é aquele que já percorreu esse caminho, ele já foi conservador, ele já foi moderado e agora, então, ele é arrojado. Agora ele já tem um patrimônio consolidado e ele pode arriscar mais. Ele pode ampliar sua carteira para mais itens de renda variável e, consequentemente, ele também vai ter um retorno maior. Ele vai conseguir fazer esse dinheiro crescer mais rapidamente, tá? Então, é preciso você entender onde está, né, para poder direcionar os seus investimentos. Então, quem está no nosso grupo lá já recebeu os materiais dessas 2 aulas, já recebeu o caderno de exercício. Comenta aqui, Duda, já desse uma olhada lá, já fizesse os exercícios, conseguisse criar a tua meta, né, estabelecer aí as tarefas que precisavam ser feitas. Comenta aqui para eu saber se você conseguiu fazer. Porque tem gente, né, que diz assim: eu não consigo investir porque eu não tenho dinheiro. Eu não consigo investir porque eu não entendo nada de investimentos. Então, eu tô aqui hoje te ensinando isso, tá? E aí, dá uma força aí, clica no coraçãozinho que o Instagram entende que a aula tá boa e ele chama mais gente, ele mostra para mais gente que tá rolando essa live, tá? Então, essa aula é para quem? É para aquela pessoa que quer aplicar melhor o seu dinheiro, tá? Mas que não sabe por onde começar. Não sabe aonde deixar o seu dinheiro. Ela deixa o dinheiro lá na poupança, né? Ou ela deixa nisso aqui, ó. Isso aqui é um cofrinho. Tô escutando barulho? Ele tá cheio. Esse cofrinho aqui é da minha menina. Vocês estão vendo que ele é da Frozen, né? Ó, até pedi emprestado pra ela hoje pra mostrar pra vocês. Gente, cofrinho só serve pra criança. Pra ensinar a criança de que a gente precisa guardar dinheiro. Depois que a gente cresce, a gente tem que fazer esse dinheiro aqui multiplicar. Não dá para deixar ele parado aqui, tá? Ele tem que crescer. Então, cofrinho não é lugar de deixar dinheiro. Poupança não é lugar de deixar dinheiro. Então, essa aula é para as pessoas que fazem isso. Que fazem cofrinho, que deixam dinheiro na poupança, né? Então, se você conhece alguém que está deixando dinheiro no cofrinho ou que está deixando dinheiro na poupança porque não sabe como investir, chama ela. Chama ela para essa live aqui, para essa aula, porque a gente precisa parar de perder dinheiro, tá? Bom, vamos começar a aula então. Conteúdo de hoje, tá? Então, o objetivo dessa jornada aqui é fazer você chegar ao seu primeiro investimento. E olha quanta coisa a gente já falou antes, né? Às vezes a gente pensa que fazer o primeiro investimento é só entender quais são os produtos que trazem mais rentabilidade, né? Agora comenta aqui, quem nunca fez investimento?
A Duda já fez investimento? Coloca aqui para eu saber se já fez investimento ou não. Olha só, então, primeira coisa que a gente precisa saber sobre por onde começar a investir, tá? Então, tem uma coisa que a gente precisa saber e que isso tá lá no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu não sei se vocês já leram esse livro, tá? Nesse livro, o autor explica a diferença entre uma pessoa que tem um pai rico e uma pessoa que tem um pai pobre. Então, o que diz esse livro? Que o pai rico, ele sempre acumulava ativos e o pai pobre, ele sempre acumulava passivos. Ele comprava passivos. Vamos lá. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender para começar a investir é: parem de acumular passivos. O que são passivos? Passivos são aqueles itens que você compra e que tiram dinheiro do teu bolso, tá? Passivo tira dinheiro do teu bolso. São os bens de consumo, são os serviços de uma maneira geral. É claro que tem coisa que a gente vai precisar comprar, né? É claro que tem coisa que a gente vai precisar ter, mas está atento à real necessidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um passivo bem comum, tá? O carro. O carro é um baita de um passivo. Gente, eu tenho carro e tá tudo bem a gente ter carro, mas a gente tem que estar ciente que a gente não precisa estar trocando de carro todo ano, entende? Por que o carro é um passivo? Primeiro, quando eu compro um carro, se eu compro à vista, beleza. Se eu vou lá e compro a prazo, eu faço um financiamento, eu já tô aí começando a assumir uma dívida. Então, eu já sei que nos próximos meses vai sair dinheiro do meu bolso porque eu tenho que pagar o financiamento. Certo? Aí, o carro, todo ano eu tenho que pagar IPVA. Vai sair mais dinheiro do meu bolso. Para eu andar com o meu carro, eu tenho que colocar combustível. Vai sair dinheiro do meu bolso, né? O ideal é que eu tenha um seguro do meu carro e lá vai dinheiro de novo, certo? Troca de óleo, manutenção de uma forma geral, tudo isso é dinheiro que está saindo do meu bolso, certo? Então, isso é um passivo. É aquilo que eu compro e que tira ainda mais dinheiro do meu bolso. Além de eu pagar o valor do bem, ele ainda vai tirar mais dinheiro do meu bolso, tá? Vou dar outros exemplos de passivos, tá? Por exemplo, agora na pandemia, né? A gente não pode sair, não pode fazer nada, a gente fica na TV. Daí a gente vai lá e assina um Netflix, né? Assina um outro canal, enfim. A gente está assumindo dívidas, né? A gente está tirando dinheiro do bolso. Ai, Rubia, não pode ter Netflix? É claro que pode, mas a gente precisa avaliar cada um dos gastos, tá? O que realmente a gente precisa e o que não precisa. Tô dando exemplos apenas de passivos. Spotify, né? Eu sou daquela bem mão de vaca, eu escuto Spotify só no modo gratuito. Mas tem gente que paga. Ah, Rubia, mas é tão pouquinho. É pouquinho, mas é necessário, né? Porque de pouquinho em pouquinho a gente pode ir fazendo investimentos. Celular, né? Eu vou lá e compro o celular. Ah, eu vou comprar um celular, beleza. Aí quando eu compro o celular, eu preciso comprar a capinha, eu preciso comprar a película, aí eu vou ter que assinar aí um plano, né, de internet, de telefonia. Enfim, percebe quanta coisa a mais eu tô desembolsando por causa de um bem que eu comprei? Então, isso são passivos. São coisas que a gente compra e que tiram dinheiro do nosso bolso. Então, é isso que esse livro mostra, né? A mentalidade do pai rico e a mentalidade do pai pobre. Então, o pai pobre, ele se prendia a comprar passivos. E aí o dinheiro nunca sobrava. E aí ele era pobre. E o pai rico, por outro lado, o foco dele era sempre comprar ativos. E o que são ativos? Ativos são aqueles bens que trazem dinheiro para o nosso bolso, ao invés de tirarem dinheiro do nosso bolso, tá? Então, o que eu posso comprar de ativo, né? Eu posso comprar, deixa eu ver o que mais. O que traz dinheiro para o nosso bolso? Se eu fizer um curso, pode trazer dinheiro para o meu bolso? Pode, né? Porque eu estou adquirindo conhecimento. Se eu faço uma faculdade, traz dinheiro para o meu bolso? A longo prazo, sim, né? Possivelmente eu vou ter um trabalho melhor, vou ser melhor remunerado. Se eu comprar um livro, traz dinheiro para o meu bolso? Traz, porque eu vou adquirir conhecimento e eu vou ter melhores resultados. Percebe que isso são ativos? Então, eu estou falando de ativos até fora do mercado financeiro. O que eu compro que traz dinheiro para o meu bolso? Ah, Rubia, se eu comprar um carro para trabalhar de Uber,
É um ativo nesse caso. Por quê? Eu vou trabalhar com ele, vou trazer dinheiro para o meu bolso. Aí entra no âmbito de um negócio. Eu vou avaliar se esse ativo ele está trazendo dinheiro suficiente para cobrir todos os gastos que eu tenho com esse carro, certo? Mas, de uma forma geral, o ativo é isso, é aquilo que traz dinheiro para o meu bolso. Agora, se a gente for falar, né, do mercado financeiro, então a gente tem que tipos de ativos? Ações, fundos de investimentos, né? Quando eu compro uma ação, eu compro uma parcelinha de uma empresa, eu começo a colocar dinheiro no meu bolso. Porque eu comprei um ativo, então de tempo em tempo a empresa que eu comprei lá, ela vai apurar os seus lucros e uma parcelinha desses lucros são meus, porque agora eu sou acionista dessa empresa. Né? Se eu tenho um fundo de investimento, da mesma maneira, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado para não entrar na chamada corrida dos ratos. Já ouviu falar na corrida dos ratos? Sabe aquela, tipo uma roda gigante, assim, uma rodinha, que eles colocam o ratinho dentro, aí eles colocam um queijinho em cima e o ratinho fica lá, correndo, pra conseguir pegar o queijo, tá? O que acontece? Na nossa vida financeira, às vezes a gente faz isso. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir e me ver bem? Tá tudo bem aí com a conexão? Dá um ok aqui pra mim pra eu saber se estão me ouvindo bem. Na nossa vida financeira, às vezes acontece isso quando a gente compra muitos passivos. A gente entra nessa corrida dos ratos. A gente ganha lá um determinado salário, daí a gente compra... Vamos pegar um exemplo bem prático, né? A gente mora ainda com os nossos pais. A gente tá fazendo faculdade, enfim, começou a trabalhar. O salário não é tão alto, mas dá para pagar a faculdade, né? Dá para comprar uma roupinha aí da grife para ir para a faculdade, enfim, dá para ter uma moto, né? Beleza. Aí a gente, né, estudando, acaba sendo promovido no trabalho ou muda de emprego e passa a ganhar mais, né? Digamos que lá na faculdade teu salário era R$2.000, aí você foi promovido, passou a ganhar R$4.000, beleza. Aí o que você pensa? Poxa, agora eu ganho R$4.000, acho que eu consigo assumir um financiamento para comprar um apartamento para mim, para eu ir morar sozinho. Aí você vai lá com aqueles R$2.000 excedentes, você assume um financiamento de um apartamento. Aí você vai morar no apartamento. Só que o apartamento é pequenininho, porque é você sozinho, beleza. Aí você continua trabalhando, daqui a pouco teu salário sobe para R$6.000. Aí você pensa, poxa, R$6.000, que legal. Só que nesse momento você já tem o teu carro, né? E você já conhece alguém, você vai se casar e você pensa, pô, mas se eu casar com essa pessoa, a gente vai precisar de um apartamento maior, né? Então, com esses R$6.000 aqui que eu ganho a mais, a pessoa que eu né, tô junto ali ganha mais, sei lá, uns 3, 4 mil, a gente consegue assumir uma parcela maior, de um apartamento maior, porque a gente vai ter filho, parará, parará. E aí vocês fazem isso. Percebe que a tua renda foi crescendo, mas as tuas despesas também foram crescendo, o custo de vida também foi crescendo, e quando chega no final do mês, você tem a sensação de que, porra, não sobra dinheiro, né? Não tenho dinheiro, como é que eu vou investir? Por quê? Porque você tá nessa corrida dos ratos. Você corre para pegar o queijinho e o queijinho nunca chega. O queijinho é o dinheiro sobrando para poder aplicar, para ter tranquilidade, qualidade de vida. O queijinho nunca chega. Então, quando a gente começa a comprar muitos passivos, a gente entra nessa corrida dos ratos. E talvez, né, você que vai assistir essa aula, tá assistindo essa aula, possa até pensar assim, poxa, mas o meu salário é um salário adequado, né, para minha formação, para o que eu faço. E por que não sobra dinheiro para eu poder estar investindo, né? Não entendo por quê, porque meu salário é bom, enfim. E aí a gente acaba tendo a falsa crença de que para as coisas melhorarem, a gente precisa ganhar muito mais. Quando, na verdade, isso é simplesmente um mito. A gente precisa adequar, né, as nossas escolhas. Ao invés de comprar só passivos, comprar também ativos, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre qual a forma, né, de começar a investir é parar de comprar passivos e passar a comprar ativos. Ah, Rubia, se eu vou lá e compro um título do Tesouro Nacional, é um ativo? Sim, é um ativo. Por menor que esteja a taxa Selic, você vai estar sendo remunerado, vai estar entrando lá uma miserinha na tua conta, certo? Então, a gente tem que estar atento a isso. As nossas escolhas, elas estão levando a gente a comprar passivos ou ativos, tá? Alguém já leu esse livro, Pai Rico, Pai Pobre? Comenta aqui para eu saber se vocês já leram. Bem legal, tá?
vamos lá, seguindo aqui. Então, segunda coisa que a gente precisa saber aí sobre qual a melhor forma de começar a investir. Gente, para quem ainda não investe, o melhor investimento que vocês vão poder fazer é investir um tempo de vocês para organizar o orçamento. Talvez, né, vocês pensem que a cabeça de vocês dá conta de fazer toda a contabilidade aí das contas de vocês do mês, do planejamento para os próximos meses, mas não se enganem, isso é uma ilusão. Então a gente precisa parar um tempo no nosso dia, na nossa semana, para organizar o orçamento mensal, né? A gente está começando o mês de maio agora. O que eu tenho planejado para todo esse mês? E para os próximos meses, até dezembro, como estão os meus orçamentos? Né? Então, a gente precisa avaliar ali tudo que a gente tem para receber e tudo que a gente tem para pagar no mês. Porque se essa conta não fechar, se tudo que eu tenho para receber não for suficiente para tudo que eu tenho para pagar no mês, você não vai começar a investir. Isso é certo. Então, essa conta tem que estar organizada e tem que estar muito clara na sua cabeça. Então, você precisa ter a constância, né, de investir todo mês. Eu preciso programar esse investimento dentro do meu orçamento. Porque eu ser constante, eu investir todos os meses, vai fazer com que os juros compostos trabalhem para mim. É a única forma de eu fazer isso acontecer, tá? Então, assim, ó, o maior retorno que você pode ter, ele vai vir da tua organização financeira. Ele não vai vir só das melhores escolhas lá no mercado financeiro. Ele vai vir da tua organização financeira. Então, você precisa conhecer qual é o seu custo de vida hoje. Né? Se eu te perguntar assim, ó, de cabeça, qual é o teu custo de vida? Você vai pensar um pouquinho, vai chutar o número, mas você sabe com certeza qual é o teu custo de vida? E te garanto que se você for parar para montar esse orçamento, vai dar diferente do número que vem na tua cabeça, tá? Quanto você gasta, quanto você ganha, quanto você pode gastar, porque talvez o que você gasta hoje não é o que você pode gastar, né? Então, precisa avaliar isso. Agora eu vou dar até um exemplo que eu lembrei aqui que aconteceu. Faz uns 15 dias eu precisei comprar uma cama para minha filha, que a cama dela quebrou. A gente comprou uma cama final de ano, mas sabe aquele barato que sai caro? É isso aí que aconteceu, né? Comprei uma cama lá, nem era tão barato, tá? Nem era tão barato, mas era uma baita de uma porcaria. E a cama quebrou, eu tive que ir lá comprar uma outra cama para ela. Aí eu fui lá numa loja lá, tinha uma cama que ela gostou e tal, com um baú assim e tal, a gente achou legal. Aí resolvi comprar. E daí quando eu fui comprar, eu fui passar no cartão, né? Não é proibido usar cartão desde que a gente tenha organização, que a gente saiba que nos próximos meses tem aquelas parcelas para pagar. E aí eu fui parcelar no cartão. Aí a moça da loja olhou para mim e falou bem assim: como é que você conseguiu um cartão de crédito desse banco? Era um banco de uma conta digital. Daí eu falei, eu abri a conta e veio o cartão. Daí ela assim, não, é porque eu já pedi, mas não me mandaram. Mas a menina na inocência, né? Era uma menina novinha. E ela nem aí que eu era educadora financeira, né? Tava falando bem com a pessoa errada, né? Aí ela assim, eu já pedi, mas não veio. Aí você já sabe o filme que passou na minha cabeça, né? Provavelmente tu é uma picareta, né? Isso que veio na minha cabeça, né? Porque eles vão fazer análise de crédito da pessoa para liberar o crédito ou não, né? Antes de liberar o crédito, com base aí no histórico da pessoa. Daí eu falei, eu expliquei isso pra ela. Falei, olha, é porque assim, eles analisam várias coisas, né? Pelo CPF da pessoa, né? Aí quando eu falei CPF, ela já regalou os olhos, assim, né? Pelo CPF da pessoa, se o salário, várias coisas entram aí na análise que eles fazem, enfim, né? Talvez porque você tá começando a trabalhar agora, dei uma enrolada para não ser indelicada com ela, né? Aí eu pensei assim, né? Poxa, as pessoas, elas... Era uma menina bem jovem, provavelmente, não sei se era estagiária, se já era efetiva, mas assim, dava para entender que ela tinha uma remuneração, né, não muito elevada. E daí a gente pensa, o que ela tá pensando em se endividar, né? Na verdade, assim, quando um banco não fornece o crédito pra gente, na verdade ele tá protegendo a gente de fazer cagada, né? E ela tava muito insistente em fazer a tal cagada, né?
E aí a gente pensa assim, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter essa organização, a gente precisa saber exatamente quanto a gente gasta e quanto que a gente pode gastar. Né? Não é de qualquer maneira que a gente vai sair por aí fazendo compra, gastando, o que não vai ter condição de pagar depois. Né? Então, quem já ouviu essa frase aqui, ó, comenta aqui para eu saber. Essa frase ela é bem conhecida, né? Se eu não me engano, até no filme da Alice no País das Maravilhas eles falam isso, não tenho certeza, tá? Que é, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer destino serve. Já ouviu falar essa frase? É até clichê, né? Agora, eu vou traduzir ela para a área de finanças, tá? Quando você não sabe em que vai gastar, você gasta com qualquer coisa. Então, é por isso que é tão importante a gente ter um orçamento, a gente saber com o que a gente vai gastar, a gente saber que durante o mês a gente vai ter momentos de lazer e que a gente precisa destinar uma renda, uma verba para aquele lazer e que é aquele valor. Então, assim, ó, o controle financeiro, ele te liberta. Ele te liberta, por mais que a gente pense que controle seja algo que vai nos prender, é o contrário, o controle vai nos libertar, porque daí a gente vai ter possibilidade de investir, de fazer o dinheiro crescer mais. Então, se você vai gastando de qualquer maneira, você não realiza nada, você não realiza o teu sonho, aquela viagem, aquela compra, você não consegue realizar, você simplesmente vai gastando com coisas que cada vez mais vão tirando dinheiro do teu bolso, certo? Então, já vimos aqui duas situações que a gente precisa saber para começar a investir. A primeira situação, parar de acumular passivos e começar a comprar ativos. A segunda coisa que eu acabei de falar é que a gente precisa investir o nosso tempo para organizar melhor o nosso orçamento, para ter essa definição de onde a gente vai gastar e com o que a gente vai gastar. É hora de a gente começar a mandar no nosso dinheiro, não ele controlar a gente. Lembra, a organização financeira liberta, o controle financeiro liberta, ele não prende, tá? E o terceiro ponto que a gente vai ver, e esse eu sempre falo, né? Se pague primeiro. Vocês querem ver um exemplo muito prático de uma pessoa que sempre se paga primeiro? O governo. Quando a gente recebe a folha de pagamento, antes a gente receber o nosso valor bruto, já foi descontada a parte do governo. INSS, imposto de renda, qualquer outra coisa lá que tiver de tributos, eles já vão reter na fonte, eles não vão deixar nem cair na nossa conta. Porque corre o risco de, se eles deixarem cair na nossa conta, a gente não pagar para eles. Então, ele está se pagando primeiro. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa com a gente? Eu vou me pagar primeiro, o dinheiro caiu na minha conta, eu já vou fazer o meu investimento. Eu já vou aplicar, é o meu pagamento, é a minha independência financeira, tá? Então, lembre-se disso, que o governo não tem pena da gente, não tem dó nem piedade, ele vai lá e retém o que é dele antes de a gente receber. Agora, por que a gente não tem o mesmo amor pela gente mesmo? É uma questão até de amor próprio. Então, a gente não pode esperar sobrar, porque se a gente esperar o dinheiro sobrar, ele não sobra. Então, a primeira coisa, gente, montar a reserva de segurança, a reserva de emergência. Isso é um ato de amor com a gente precisa ter o nosso colchãozinho ali. Se acontecer qualquer coisa, para a gente não precisar depender de alguém. Então, se fala muito em independência financeira, né? Agora, como é que você quer falar de independência financeira se você não tem nenhuma reserva financeira? Se aconteceu qualquer coisa, você vai ter que pedir um empréstimo para um banco, para um familiar. Tem que ter reserva de emergência. Então, se pague primeiro, forme essa reserva primeiro, tá? Analise o que você pode fazer com o seu dinheiro, para o seu dinheiro trabalhar por você, tá? Então, nós temos que seguir o exemplo do governo, com nós mesmos. Não deixar nem o dinheiro cair na nossa mão para gastar com passivo, já aplicar em ativo antes. Beleza? Tá fazendo sentido para vocês essa aula aqui? Comenta aqui para eu saber se tá fazendo sentido. Beleza? Toma mais uma aguinha aqui enquanto vocês falam aí. Bom, próximo item, tá? Faça contas.
Faça contas, porque é muito melhor receber juros compostos do que pagar juros compostos. Muito melhor. O que você está fazendo? Você está recebendo juros compostos ou você está pagando juros compostos? Então é o momento de parar de pagar juros compostos, porque quando a gente paga juros compostos, a gente paga um valor muito mais alto do que quando a gente recebe juros compostos. Então não vale usar aquela desculpa assim, eu tô pagando, mas eu também tenho aplicação, porque na aplicação você tá ganhando muito menos. Então só aplica, só recebe, não paga juros compostos, tá? Então se você, por exemplo, for comprar um carro financiado, Rúbia, mas não posso financiar, eu tô precisando do carro já. Gente, nada não pode. Tudo pode, desde que você se organize. Só que o que acontece? Digamos que você já financiou um carro, está pagando um carro. O que você pode fazer? Você pode começar a aplicar ou juntar dinheiro para ir antecipando parcelas. Porque se você antecipa parcelas, você vai reduzindo os juros compostos desse financiamento. Então, existe também essa estratégia de você até financiar, mas você antecipar as parcelas, se isso for possível no teu orçamento. Tá? Então, assim, como é que a gente faz, Rúbia, para parar de pagar juros compostos, tá? Parar de comprar a longa data. Então, assim, beleza, uma compra de maior valor, né? Um carro, uma casa, né? Ou qualquer outra coisa de maior valor, até tudo bem, né? Você avaliar e buscar as melhores taxas e buscar fazer um financiamento, se realmente você precisa daquilo, tá tudo bem, desde que você se organize. Agora, compras pequenas, gente, né? Compras aí de itens de consumo do dia a dia, não vale parcelar, né? Eu vou jogar no cartão, aí depois eu não dou conta de pagar o cartão, aí eu parcelo o cartão, aí depois eu pego um outro empréstimo para pagar o parcelamento do cartão e aí vira aquela bola de neve. Não dá. Aí não dá, porque daí você já cai em cheque especial, que tem as taxas, né, os juros mais altos aí do mercado, e aí realmente você não vai dar conta. Não vai dar conta porque o mercado financeiro ele é esmagador. Ele é esmagador e ele te dá poucas chances de sobrevivência. Então, a principal arma que você tem para lutar contra esse sistema que a gente tem no Brasil é a organização financeira. Uma vez que você se organiza, você consegue fazer os juros trabalharem para você, o teu dinheiro trabalhar para você. Então, você se organiza e investe, e esse dinheiro retorna, tá? Então, é essa maneira, a única maneira que a gente tem aí de vencer, né, o que a maioria das pessoas vem enfrentando. Então, até hoje eu estava vendo alguns dados, né, sobre inadimplência, enfim, e olha que interessante. Existe uma diferença entre a pessoa ser inadimplente e ela ter dívidas, né? Ela ser endividada. Então, endividado e inadimplente são duas coisas diferentes. O que é o endividado? O endividado é qualquer pessoa que tenha alguma parcela em aberto, mesmo que elas estejam em dia, né? Então, por exemplo, se eu vou lá e faço uma compra no cartão, eu estou endividada, eu tenho uma dívida, beleza? E essa pesquisa ela aponta que 75% dos brasileiros são endividados. Aí essa pesquisa ela aponta também que 25% dos brasileiros são inadimplentes. Inadimplentes são aqueles que não pagam em dia, que não conseguem pagar. Olha só que percentual alto. Então, isso é um reflexo da pura desorganização financeira. Então, como fazer uma pessoa que está numa situação dessa investir? Somente com organização financeira. Ela precisa primeiro mudar a mentalidade dela, tomar consciência de que ela precisa mudar alguns padrões de comportamento para depois ela passar para o nível de investimentos. Então, talvez você até conheça pessoas nessa situação, né? Então, não tem nada de mal a gente fazer uma compra parcelada, desde que a gente tome o cuidado de não se tornar um inadimplente, porque a partir do momento que a gente se torna um inadimplente, esses juros compostos, eles crescem de uma forma muito rápida e fazem com que a gente, assim, fique numa situação bem complicada de conseguir regularizar essa situação, tá? Então, assim, vou dar uma dica agora aqui para vocês, né, que querem começar a investir, né? Comecem fazendo simulações para entender a rentabilidade, para entender como é que esses juros compostos se comportam. Então, tem um site gratuito que você pode digitar lá no Google, que se chama Calculadora do Cidadão.
ela é uma calculadora do Banco Central. E você pode fazer vários cálculos lá por essa calculadora. Eu tô até, inclusive, pensando em gravar um videozinho curto para publicar aqui no meu Instagram, explicando como se usa ela, mostrando um cálculo lá de uma simulação passo a passo. O que vocês acham? Legal? Comenta aqui se vocês querem que eu faça esse vídeo para depois publicar lá. Vou mostrar para vocês aqui uns dados que eu fiz uma simulação de um investimento, só para vocês terem uma ideia de como os juros compostos eles podem trabalhar a nosso favor, tá? Eu usei essa calculadora para fazer, tá? Vamos lá. Imagina que você vai começar a fazer investimentos e você vai depositar aí todo mês R$300. Rubem, o meu aporte todo mês aí vai ser, minha aplicação aí todo mês vai ser de R$300. R$300 eu já montei meu orçamento, vai dar para eu depositar todo mês R$300. Beleza. Se você considerar aí um período de 30 anos, com esses R$300, só o valor de R$300, tá? No total, você vai ter depositado R$108 mil, beleza? Em 30 anos. Aí você vai me dizer assim, Rubia, mas 30 anos é muito tempo. Cara, olha só, o tempo vai passar de qualquer maneira, quer você se prepare para isso ou não. Então, se você hoje tem 20 anos... Daqui a 30 anos você vai estar com 50, você ainda vai ser uma pessoa muito jovem. Imagina poder ter uma grana guardada com 50 anos. Olha o que você pode fazer com isso, tá? Então se cuida para ter saúde até lá que você vai poder aproveitar esse dinheiro, beleza? Quanto antes começa, melhor. Então se você depositar todo mês R$300, só com os R$300, sem nenhuma aplicação, em 30 anos você vai ter R$108 mil. Agora, imagine que você começou a aprender de investimentos, né? Enfim, e aí você encontrou lá um fundo de investimentos que tem uma rentabilidade de 7% ao ano, beleza? Se você aplicou esses R$300 por 30 anos, tá? Só de juros de rentabilidade, você vai ter ali em torno de 250 mil. 245, 250 mil, beleza? Olha só de rentabilidade. Então, no total, você vai ter lá em torno de R$360 mil. Eu tô falando assim em torno porque, dependendo do cálculo que você fizer, vai ter algumas taxas envolvidas, né? Vai ter alguma situação envolvida. Mas olha só, de 108 mil, que foi o total que você depositou, você mais que duplicou esse valor. Você vai estar aí com R$360 mil na tua conta. Isso é o efeito dos juros compostos, com R$300, gente. Aí tem gente que vai lá e financia a casa própria. Lá pela Minha Casa Minha Vida, vai pagar 30 anos, mensalidade de R$2 mil por mês. Cada um dá R$1.000 do casal. E aí tá pagando juros. Entende? Imagina se pegasse esses R$2 mil em 30 anos e aplicasse. Talvez antes de 30 anos conseguiria comprar a mesma casa, sem pagar juros, recebendo juros, tá? Então, é assim, ó, a gente precisa mudar o nosso modo de pensar em relação ao dinheiro, principalmente em relação às grandes compras, porque é aí que tá o trunfo. Tem um livro do Gustavo Cerbasi, que é Investimentos Inteligentes. E aí, ele até concorda ali em alguns aspectos muito com o que o Thiago Nigro fala, né? Que não adianta economizar no cafezinho, né? Tem que pensar aí nas compras maiores, porque é as compras maiores que dão mais impacto para a nossa vida, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso, parar de pagar juros e receber juros. Então, eu falei aqui nesse exemplo de um investimento que rende aí 7% ao ano. Agora, se você for para renda variável, você vai ter investimentos aí com uma taxa maior do que essa. Então, ao final de 30 anos, você teria bem mais do que 360 mil. E o que rende a poupança? A poupança está rendendo 70% da taxa Selic. Quanto que está a taxa Selic hoje? 2,75% ao ano. Entende? Então, aonde que eu encontro investimentos que vão render aí 7% ao ano? Eu tenho que procurar, né? Eu tenho que procurar. Às vezes até no site do Tesouro Nacional eu tenho os títulos aí de IPCA, né? Que IPCA+, que a gente pode chegar à rentabilidade desse tipo, que ele vai render aí inflação, mais uma taxa pré-fixada, dá para chegar aí nos 7% tranquilo, né? Eu tenho nas corretoras, né? Eu posso procurar lá pelos produtos financeiros.
nos próprios bancos, né? Bancos digitais também, né? Agora, para eu procurar um investimento, eu preciso conhecer o que a gente falou aí na aula passada. Qual é o meu perfil e o quanto de risco eu estou disposto a correr. Mas mesmo que eu seja conservador, eu consigo encontrar rendimentos, eu consigo encontrar investimentos que me deem uma rentabilidade boa, de 7, tá? Eu acredito que seja possível sim para o longo prazo, tá? Então, ficar atento, né? Então, anotou aí? Calculadora do cidadão, do Banco Central do Brasil. Ai, tá ligando, alguém tá ligando aqui para mim, deixa eu desligar. Beleza. Esqueci de colocar no modo avião. Ninguém me liga, né, gente? Chega na hora da live e toca o telefone. Beleza? Muito bem, então uma dica é começar fazendo simulações. O que mais? Reserva de emergência. Então, gente, qual a melhor forma de começar a investir? Para quem nunca investiu, você precisa começar investindo para formar a tua reserva de emergência. E lembra que eu falei, acho que eu já falei, não sei se foi na primeira ou na segunda aula, que o tipo de investimento que a gente vai escolher, ele tem que estar alinhado com o nosso objetivo. Então, se o nosso objetivo é reserva de segurança, reserva de emergência, tem alguns investimentos específicos para essa reserva. Então, quando eu falo de reserva de segurança, eu costumo perguntar assim, ó. Quanto tempo de vida você teria se você perdesse a tua renda hoje? Se você depende da tua renda para sobreviver, quanto tempo de vida você teria caso a tua renda cessasse hoje? Ou seja, para quanto tempo você tem dinheiro guardado? Tem gente que diz assim, eu morreria amanhã. Não tem nada guardado. Então não dá para morrer amanhã, né, gente? A gente precisa ter a nossa reserva de segurança. Então, sempre reforço isso. Os anos passam, independentemente da sua atitude hoje, ele vai passar. Aí teve gente que disse assim pra mim, Rubia, mas eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu também não, mas todos nós contamos que estaremos. E se a gente não tiver, azar, né? Mas na melhor das hipóteses a gente vai estar. Então a gente tem que se preparar para quando a gente chegar nesse momento, tá? Durante a pandemia, as pessoas viram mais do que nunca a importância de ter uma reserva de segurança. As pessoas que tinham uma reserva de segurança puderam dormir um pouco mais tranquilas, né? Porque muita gente perdeu emprego, muita gente deixou de vender, muita gente passou por muita dificuldade financeira e está passando ainda, né? Então, você vai começar a investir pela sua reserva de segurança, beleza? Então, primeiro passo para montar a sua reserva de segurança é você conhecer o seu custo de vida. Quanto que você gasta por mês? Você precisa definir qual é o teu custo mensal, qual é o teu padrão de vida atual e o teu padrão de vida ideal, tá? Então, a reserva de emergência, ela é uma importante situação que você precisa estar avaliando, né? Então, ela é importante porque a qualquer momento pode acontecer uma situação onde você perca o teu rendimento, onde você perca a tua renda e você precisa ter algum dinheiro guardado para esses momentos, para não precisar vir pedir empréstimo para parente, no banco, enfim, tá? Então, assim, tem gente que não consegue sair da dívida, né? Por quê? Porque não conhece o próprio custo de vida. Ganha um determinado salário e o próprio custo de vida ali, faculdade, manutenção do carro ali, os gastos com o carro, os gastos com aluguel, tudo isso já ultrapassa o que ele ganha. E aí todo mês ele dá um jeitinho, joga uma parcela no cartão, renegocia aqui, pega um empréstimo ali, para ir mantendo aquele custo de vida. E o que está acontecendo na realidade? Ele tem clareza do próprio custo de vida, e aí ele vive endividado. E o endividado investe? Não, né, gente? O endividado paga juros compostos. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, de como que você vai fazer para conhecer qual é o valor que eu preciso ter de reserva de emergência. Bom, primeiro comenta aqui, quem que já conhece o seu custo de vida? Você sabe exatamente qual é o custo de vida? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai levantar todas as suas saídas de dinheiro mensal. Quanto que você gasta mensalmente? Digamos lá que você fez o levantamento e o teu custo de vida, todos os teus gastos aí mensais deram R$5.000.
E aí, o que a gente indica, né? Que uma reserva de emergência, ela deve ser suficiente para manter o teu custo de vida pelo período aí de 3 a 6 meses. Então, você vai pegar esse valor do custo de vida e vai multiplicar pela quantidade de tempo aí que você quer ter de reserva de segurança. Então, digamos que seja 6 meses, tá? Eu aconselho no mínimo 6 meses. Né? A minha reserva é de 12 meses, mas cada um é cada um. Eu aconselho no mínimo 6 meses. Então, vou fazer 5 mil reais, que é o custo de vida, vezes 6 meses, que vai dar 30 mil reais. Então, a minha reserva de segurança, nesse exemplo, né, seria 30 mil reais. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Então, o primeiro investimento, ele vai ter que ser para formar essa sua reserva de segurança. Para depois você pensar em partir para renda variável, para depois você pensar em ampliar e em sair do modo conservador e ir para um moderado e para um arrojado. Tá? Eu falei na última aula, tem aquele que acha que é arrojado, aí ele não tem nenhuma reserva de segurança, ele mete a cara lá na renda variável, nas ações. E aí dá uma baixa, ele se apavora, ele tira o dinheiro e perde. E aí ele não tem mais nenhuma reserva. Então, não, isso é arriscado, gente. Tá? Então, precisa começar pela reserva de segurança. Então, precisa organizar o orçamento, precisa encontrar oportunidades de reduzir despesas nesse orçamento, precisa parar de comprar passivos e precisa começar a investir para formar essa reserva de segurança, tá? Ai, Rubi, aonde que eu vou investir para reserva de segurança? Eu ainda não sei. Você vai investir em produtos que tenham segurança, uma reserva de segurança. Então, você não pode perder esse dinheiro. É a sua reserva de segurança. Você pode até perder outro dinheiro depois que você já tiver reserva de segurança. Mas os da reserva de segurança você não pode perder. Então, você vai investir em produtos que tenham segurança e que tenham liquidez. O que é liquidez? É aquele que ele é rentabilizado todo dia e ele está sempre disponível lá para você sacar. Se você quiser sacar ele hoje, você pode ir lá e sacar e você não vai ter prejuízo nenhum, porque ele já rendeu o que ele tinha que render hoje. E se vocês não sabem, a poupança, por mais que ela tenha liquidez e você pode ir lá e sacar ela a qualquer momento, se você não deixar o teu dinheiro aplicado por 30 dias, se você deixar por 28 dias e ir lá e sacar o dinheiro, você não vai ganhar 1 centavo de juros, porque a poupança ela rentabiliza mensalmente. Aquela merreca é uma vez por mês, tá? Então, ainda vale mais a pena a gente aplicar num Tesouro Selic do que uma poupança, porque pelo menos cada dia que passa já tá caindo rendimento lá na tua conta, beleza? Então, olha só, você precisa então investir em lugares que tenham segurança. E como é que eu sei que um produto tem segurança? Quando ele é garantido pelo FGC, anota aí, Fundo Garantidor de Crédito. Se eu tenho um investimento lá num CDB de um banco, num título bancário, como é que eu vou saber que se o banco quebrar, eu não vou perder o meu dinheiro? Se o banco faz parte aí, se ele tem a garantia do FGC. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que os bancos formam para o caso de uma falência. Então, para o caso de uma falência, se o banco que eu tenho, ele tem esse fundo garantidor de crédito, ele vai me ressarcir o meu investimento. Só que presta atenção nos detalhes. Tem um limite de 250 mil reais por CPF e por instituição financeira. Então, eu tenho lá 250 mil aplicados no banco X. O banco quebrou, eu vou ser ressarcida desse valor. Eu tenho 500 mil nesse banco, o banco faliu, eu vou ser ressarcida até um montante de 250 mil. Eu tenho 250 mil num banco e 250 mil em outro banco. Eu vou receber dos dois bancos, certo? Então, é por CPF e por instituição. Presta atenção, eu tenho 250 mil para aplicar, eu vou colocar tudo num banco? Não, por quê? Porque esses 250 mil, eles vão começar a render. E aí, o rendimento que eu ganhar acima de 250 mil, eu não vou ser ressarcida caso o banco quebre. Então, é 250 mil com o principal e com o rendimento da minha aplicação. Beleza? Então, assim que eu vejo se é seguro ou não, se está assistido aí pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mesmo que o banco quebre, eu tenho meu investimento garantido, tá? E liquidez diária, então,
aqueles que rentabilizam diariamente. Pode ser uma conta corrente remunerada num banco digital? Pode, é assistido pelo Fundo Garantidor de Crédito e está sendo rentabilizado todo dia. Pode ser Tesouro Selic? Pode ser Tesouro Selic. Eu tenho resgate imediato, está rendendo todo dia. Pode ser um CDB de um banco? Pode, desde que eu tenha um resgate imediato, porque os CDBs aí tem alguns detalhes, tem alguns que tem, eu posso ir lá resgatar a qualquer momento sem prejuízo nenhum, mas tem alguns que tem data de vencimento. Se eu resgatar antes, eu estou perdendo uma parte dos rendimentos, então tem que ficar atento a esses detalhes, tá? Então, assim, imagina que você pegou e chegou e entrou direto lá no mercado de ações. Você não formou a tua reserva de emergência. Aí você tá lá andando com o teu carro e fura o pneu do carro. Aí você precisa trocar, né? Não dá para deixar o pneu do carro furado. E aí você não tem dinheiro na carteira, o teu dinheiro tá na aplicação lá da ação. E justo naquele momento, o mercado tá em baixa e você precisa ir lá e tirar o dinheiro. E outra, se você for pedir o resgate lá, vai demorar aí pelo menos, né, uns 4 dias para você receber esse dinheiro na tua conta. Dá para ficar 4 dias com o pneu furado? Não dá, né? Então, precisa procurar por investimentos que tenham liquidez, que o resgate já cai na conta no mesmo dia. Outra, né? De repente, teu dinheiro, ao invés de estar em ações, ele está lá numa previdência privada. Ah, eu não tenho reserva de emergência, meu dinheiro está todo na previdência privada. Tem planos de previdência que tem um período aí de 6 meses de carência, que antes de 6 meses você não pode tirar o dinheiro. E aí, furou o pneu de carro, tem que esperar 6 meses para poder ir lá e tirar meu dinheiro? Não dá. Então, reserva de emergência, você vai investir em produtos que tenham segurança e que tenham liquidez, que sejam garantidos pelo FGC e que tenham rentabilidade aí diária, sejam remunerados diariamente, tá? O que acontece na prática? As pessoas, quando se fala em investimento, elas são atraídas pela rentabilidade. Reinvestimento quer dizer ganhar mais, então eu tenho que entrar lá na corretora, olhar os produtos que têm maior taxa de retorno, maior rentabilidade, esse é o melhor produto. Errado, a rentabilidade é a última coisa que você vai ver. Primeiro você tem que saber por que eu estou investindo. Então, se eu estou investindo para minha reserva de segurança, não adianta eu colocar em ações porque vai estar desalinhado, entende? Agora, se eu estou investindo aí para um sonho, né? De repente tem um produto mais adequado para aquela data lá que eu vou precisar do dinheiro. E aí depois que eu defino aquela data, eu vejo aí a rentabilidade. Se eu estou investindo para minha aposentadoria, tem produtos que são mais indicados para esse tipo, né? Então, de repente, uma previdência privada poderia ser uma boa. Então, eu tenho que avaliar. Agora, Rúbia, eu tenho que investir primeiro para minha reserva de segurança, depois para minha aposentadoria e só depois eu posso começar a realizar ações? Não. Eu posso ir fazendo isso em conjunto, né? Eu posso ter um valor lá que eu aplico todo mês e aí eu divido uma parte para minha reserva de segurança, uma parte para o sonho e uma parte para aposentadoria. Ah, mas aí vai ficar muito baixo cada parte, daí eu vou ter que comprar valores muito baixos, então diversifica, um mês você junta para a tua reserva, outro mês você junta para o teu sonho, outro mês você junta para a aposentadoria. A estratégia é você que vai criar. Você precisa criar a estratégia que funcione para você, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Muitas vezes as pessoas elas têm dúvidas, né, em relação à rentabilidade aí dos títulos bancários, CDBs, né? E geralmente esses títulos, eles aparecem assim, eu não sei se vocês já chegaram a pesquisar, né? Mas aparece assim lá, 150% do CDI. Então a gente tem a taxa Selic, que é a taxa padrão aí do governo, e a gente tem a taxa DI, que é a chamada taxa do CDI. A taxa DI, ela é uma taxa, é um certificado de depósito intrabancário. São os bancos que negociam aí títulos entre eles mesmos, para eles não ficarem lá com uma situação negativa. Só que daí eles acertaram entre si que eles têm uma taxa diferenciada, que é essa taxa DI, que ela é sempre um pouco abaixo da taxa Selic. Então, quando eu falo assim que um título ele vai me remunerar 150% do CDI, quer dizer que ele vai remunerar a taxa DI mais 50%. Certo? Então, por exemplo, no nosso caso aqui hoje, né, que a gente está gravando, a taxa DI ela está em 2,65%.
Então, se eu falo de um título que está rendendo 150% do CDI, ela vai render 2,65% mais metade disso. Ela vai estar rendendo 4%. Então, o cálculo simples seria como? Eu pegar lá, ela está dizendo que vai render 150% do CDI. Eu vou pegar os 150 e dividir por 100. Vai dar 1,5. Esse 1,5 eu multiplico pela taxa do CDI, que no caso é 2,65. Então, 1,5 vezes a taxa 2,65 vai dar 4%. Então, quer dizer que esse título ele está rendendo, na verdade, 4% ao ano. Beleza? Então, só um macetezinho aí que às vezes as pessoas me perguntam, né? E que é bem simples de resolver. Beleza? O que mais aqui que eu anotei? Então, assim, né? A gente precisa sempre buscar mais investimento aí em conhecimento, né? Buscar entender cada detalhe. Me conta aqui se vocês aprenderam alguma coisa nova na aula de hoje, se eu falei alguma coisa que você ainda não sabia ou que precisava reforçar para você ter um insight assim, pô, eu vou fazer isso, era isso que estava faltando. Comenta aqui para eu saber, tá? E tudo que eu estou ensinando aqui nessa jornada, gente, foi o que eu fiz, né? Foi como eu aprendi a investir e como eu comecei a investir, como eu continuo investindo, né? Porque eu tô formando a minha aposentadoria, né? E mais pra frente eu vou vir falar pra vocês sobre isso, né? Quando tudo estiver consolidado. Então, amanhã a gente tem a última aula da jornada e nessa aula eu vou ensinar como montar uma carteira de investimentos. Então, é amanhã às 19 horas aqui no meu Instagram, tá? Então, um resuminho aqui da aula de hoje, né? Como começar a investir? Qual a melhor forma de começar a investir? Então, todo investidor inteligente, ele começa a investir pela reserva de segurança. Não pensem que aqueles mais famosos lá, eles não têm a sua reserva de segurança. Eles têm. Isso é primordial na nossa carteira de investimentos, tá? Então, uma reserva de segurança de 3 a 6 meses. Se você já tem a sua reserva de segurança, ó, parabéns, tá? Tá no caminho certo. Você precisa agora começar a investir em outras modalidades com melhores rendimentos, tá certo? Então, se você gostou aí dessa aula, clica aí no coraçãozinho para eu saber, né? Você que vai assistir depois do gravado, né? E ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp, o grupo da jornada, lá no link da minha... na verdade, não tá mais lá na descrição do meu perfil. Você pode me mandar um direct que eu te mando o link para você entrar, tá? Entra no grupo, porque lá no grupo vai receber material da jornada, caderno de exercícios, e eu sempre aviso por lá quando as aulas estão começando, tá? A jornada vai até amanhã, então essas aulas elas não vão ficar disponíveis para sempre aqui no Instagram, eu tô deixando disponível apenas no período da jornada, tá? Então aproveita para assistir. E a gente precisa saber, né, para finalizar aqui, que a gente precisa dominar o nosso dinheiro. A gente não nasceu para ser dominado por ele, a gente nasceu para dominar. Quando a gente domina o dinheiro, independente do quanto a gente ganha, a gente tem prosperidade, a gente tem tranquilidade e a gente sente satisfação. Tá? Então a gente precisa parar com a crença limitante de que rico não é feliz, de que rico não é gente boa, porque essas coisas elas bloqueiam a gente. Tá? Então, vamos multiplicar o nosso din-din, nosso dinheiro. Vamos investir. Não é errado ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente aprende isso. Em casa, na igreja, né? Então, a gente precisa entender que não é errado. Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente pode ajudar os outros. Mas a gente pode fazer o bem pelos outros. Então, por que isso é errado? A gente precisa usar o dinheiro para o bem. E é isso que a gente busca fazer, tá? Então, vamos tirar uma fotinho, dar um print aí para publicar, me marcar, falar da aula de hoje, divulgar, para que mais pessoas possam depois assistir, para que mais pessoas venham aqui para a nossa aula de amanhã. Dá um print aí, me marca, que eu vou ficar bem feliz. E eu quero agradecer, então, né? Tá no final da nossa aula, né? E no fundo eu tô alcançando, então, a minha meta, ó, que bom, a Duda tá falando aqui que aprendeu, né, aula muito boa, obrigada, né? Então, assim,
É fundamental, né? Quando vocês participam aqui, quando vocês participam das aulas ao vivo, quando vocês assistem, depois me falam, né? Porque me faz ver que o meu trabalho até aqui ele tá dando certo, né? Eu tô conseguindo levar mais conhecimento aí sobre finanças, né? Sobre investimentos para mais pessoas. Então amanhã, na aula de amanhã vai ter uma novidade, não perca, né? Para quem estiver ao vivo vai ter até um presente, tá? Então amanhã, não percam aí, novidade na aula 4 da nossa jornada do investidor. Muito obrigada pela presença aí de quem esteve comigo, né? E até amanhã na nossa última aula. Em seguida já vai o material lá no grupo, tá? Tchau, tchau, boa noite, bom descanso.